Haseyo, queridos ouvintes! O que é isso, Marcelo? Isso quer dizer olá em coreano. Olá, queridos ouvintes! Ok. Tudo bem com vocês? Aqui é a Marcela. E o Alexandre? E hoje é dia de plantão do Detetive do Sofá. Se você é esperto, você já sabe o que isso significa. Que nós tivemos progresso em um dos casos contados aqui. Esse plantão é relacionado ao nosso episódio 42, sobre o Yoon Sang-yeop. E eu tenho muita coisa para contar para vocês desde que esse episódio saiu, lá em setembro de 2021. Nossa, faz muito tempo. Com certeza, eu tava pensando nisso agora. Quem ainda não escutou esse episódio sobre a morte do Yoon Sang-yeop, corre lá no episódio 42 porque vale a pena. Eu me lembro que tinha muita coisa esquisita nessa história e que eu fiquei de boca aberta com alguns detalhes. E para quem já escutou, mas não se lembra muito bem da história, eu vou dar um resuminho aqui para refrescar a memória de vocês. Sempre é bom, né? Eu preciso de um resumo. Eu sei. No verão de 2019, durante uma viagem com a sua então esposa, Lee Eun-hye, e alguns amigos ou conhecidos dela, Yoon Sang-yeop se afogou e faleceu. E 2 detalhes chamaram a atenção das autoridades na época. O primeiro é que o Yoon Sang-yeop não sabia nadar, e mesmo assim ele teria aceitado pular na parte mais funda do lugar onde eles estavam. O segundo detalhe é que o seguro de vida dele ia expirar apenas 4 horas depois do seu falecimento. Ou seja, o seguro só valia até meia-noite daquele dia e ele foi morto às 8 horas. Meses após a morte do Yoon, a Lee, a viúva, entrou em contato com a produção do programa Unanswered Questions, da emissora de TV coreana SBS, pedindo que eles fizessem uma matéria sobre o seu caso. Segundo a Lee, a seguradora estava se recusando a lhe pagar a indenização da apólice de seguro de vida do marido, alegando suspeita de fraude. E isso estaria acontecendo apesar da polícia ter considerado o caso uma morte acidental. A equipe da SBS, então, começou uma investigação e encontrou diversas perguntas sem resposta em relação à morte do Yoon Sang-yeop. A emissora dedicou 3 episódios do Unanswered Questions ao caso dele e esmiuçou os detalhes da sua morte. A SBS procurou a família do Yoon para saber mais sobre o relacionamento dele com a esposa. E os parentes revelaram que, mesmo tendo um bom emprego de engenheiro biomolecular numa grande empresa, o Yoon começou a passar por dificuldades financeiras depois de ter se casado com a Lee. Ele também havia contado para os familiares que ele tinha conhecido a esposa no trabalho, mas os seus colegas afirmaram que a Lee nunca trabalhou na empresa e nenhum deles sabia como os dois tinham se conhecido. Essas revelações foram feitas à família durante o funeral do Yoon. Também no funeral, os familiares descobriram que a Lee já havia sido casada e que ela tinha uma filha de 10 anos. O Yoon ainda tinha adotado a menina sem contar para ninguém. E mais estranho ainda, nem a menina, a filha adotiva do Yoon, nem nenhum outro parente da Lee compareceu ao funeral. A Lee e o Yoon começaram a namorar em 2013 e se casaram em março de 2017. Os dois nunca fizeram uma cerimônia religiosa ou uma festa de casamento. Eles só foram no cartório assinar nos papéis. Até aí tudo bem, né? Normal casar só no cartório. O esquisito mesmo é que o casal sequer chegou a morar junto, apesar do Yoon ter alugado uma casa enorme e linda, avaliada em R$550 mil, exatamente para eles morarem juntos, formarem, uma nova família. Ou pelo menos era isso que ele alegou na ficha dele quando ele foi alugar aquela casa, que era para morar com a nova esposa e a nova filha.
Mas, na verdade, quem estava morando na casa eram alguns amigos da Lee. Outra coisa bem estranha que foi descoberta na época pela SBS é que mesmo recebendo um salário anual de R$250 mil, o que dá em torno de 21 mil por mês, o Yoon estava afundado em dívidas. Em 2018, apenas um ano depois de se casar com a Lee, ele entrou com um processo para se recuperar de dívidas que já somavam R$530 mil. Não é possível afirmar com exatidão o quanto a Lee tem a ver com essas dívidas do Yoon, ou até se ela pode ter sido a responsável pela falência dele. Mas a Lee afirmou à equipe do Unanswered Questions que a sua família recebeu muita ajuda financeira do então marido e que os dois frequentemente viajavam porque não pensavam muito em economizar. Os registros bancários do Yoon mostram que mais de R$140 mil foram transferidos da conta dele para a conta de um amigo da Lee num intervalo de 2 anos. A situação chegou a um ponto crítico em 2019, quando o Yoon chegou a tentar vender seus órgãos no mercado ilícito. Caraca, tinha esquecido. Você lembra disso? Tinha esquecido. No dia 30 de junho de 2019, o Yoon e a Lee viajaram com mais 5 amigos e nesse grupo de 7 pessoas estavam 2 namorados da Lee, 2 amigas dela e o namorado de uma amiga. Sim, ela tinha 2 namorados além do marido. Eu lembro de ter um namorado, não lembrava que eram 2. Eram 2. E ninguém nesse grupo de amigos, tirando o Hyo-un, um dos namorados da Lee, sabia que ela era casada. Muito menos que aquele cara que tinha ido com eles ali, o Yoon Sang-yeop, era o marido dela. Eles foram nadar num vale que é um ponto turístico muito famoso da Coreia do Sul. Nesse grupo estava uma mulher chamada Choi, uma amiga da Lee. E na entrevista para a SBS, a Choi contou que durante o passeio, a Lee se referia ao Yoon como um amigo e que ela nunca suspeitou que os dois eram casados. Além disso, a Lee estava demonstrando afeto pelo namorado ou amante, não sei bem como chamar ele, o Hyo-un, abertamente. Eu lembro também que os nomes pra gente é confuso. Um é o Yoon, outro é Hyo-un. A Choi também contou como foram os momentos antes do afogamento do Yoon. A Lee teria dito a ele que todos os outros homens do grupo estavam mergulhando e que ele tinha que pular na água também. A Lee ainda teria dito que se ele não pulasse, então ela pularia. Então, o Yoon teria se sentido coagido a pular na água, mesmo sem saber nadar, por causa da pressão que a Lee estava fazendo. Tipo, se você é homem, pula, ou você vai deixar a mulher pular por você. A Lee contou nos depoimentos dela que ela não percebeu que o Yoon estava se afogando, porque não o viu se debatendo ou pedindo ajuda. Mas a Choi contestou, afirmando que ouviu um barulho parecendo como se o Yoon tivesse se debatendo. Ela também contou que viu o Hyo-un nadando perto do Yoon e que ela foi com a Lee buscar boias e macarrões para elas jogarem para os homens pegarem. Essa movimentação durou cerca de 2 ou 3 minutos. A Choi disse ainda que um colete salva-vidas que estava com o grupo sumiu de vista e que o Hyo-un se afastou de onde o Yoon estava se afogando ao invés de se aproximar dele para tentar ajudar. Eu acho que eu consegui dar um panorama geral para vocês aqui desse caso, mas, sinceramente, tem muito mais coisas estranhas e bizarras envolvendo a morte do Yoon Sang-yeop. E eu recomendo muito que vocês vão lá e escutem o episódio 42. E agora, Alexandre, vamos ao motivo pelo qual esse plantão existe. As novidades nesse caso. A Lee e o Hyo-un fugiram juntos em dezembro de 2021, após serem interrogados pela promotoria. Isso foi só uns 2 ou 3 meses depois do nosso episódio 42 sair.
Eles passaram meses foragidos e a polícia sul-coreana até precisou incluir os dois na lista de procurados do país. Em março de 2022, as fotos deles estavam circulando pela Coreia do Sul inteira e aparecendo em todos os jornais. Finalmente, em abril de 2022, depois da polícia passar muito tempo investigando os parentes, amigos e as pessoas que conhecem a Lee e o Hyun no geral, eles foram encontrados e presos num prédio residencial na cidade de Goyang, ao norte da capital, Seul. Conforme mencionado anteriormente, a Lee já havia sido casada. Mas ela não foi casada só uma vez, e sim 2 vezes. E uma dessas vezes foi em 2015, quando ela já estava namorando o Hyun. Esse casamento foi anulado porque a família do noivo acusou a Lee de fraude. O casamento anterior ao do Hyun. A família do Hyun ficou sabendo no funeral que ela tinha sido casada uma vez. Eu acho que isso eu até abordei lá no nosso episódio. Mas, na verdade, ela foi casada 2 vezes. Já tinha tido um casamento anterior com o pai da filha dela. E aí, depois, em 2015, ela se casou de novo e o casamento foi anulado. E é desse relacionamento que eu vou falar agora, porque eu acho que ele pode ser importante. Sendo que, né, ela casou em 2015 e começou a namorar o Hyun em 2013. Então, um amigo do noivo, ou melhor, né, do segundo ex-marido da Lee, entrou em contato com a produção do Unanswered Questions depois de assistir ao especial sobre a morte do Hyun Sang-yeop, e foi ele que contou essa fofoca. Ele explicou que foi o marido que rompeu o casamento com a Lee e a família entrou com um pedido de anulação da certidão de casamento porque a relação era uma fraude. De acordo com esse amigo, o noivo realmente amava a Lee e queria se casar com ela por amor. Mas a família dele encontrou muitas coisas suspeitas sobre ela. Os pais do noivo queriam conhecer os pais da Lee antes do casamento, mas ela continuava dando desculpas e sempre dizendo que seus pais estavam ocupados ou alguma coisa assim. Então, eles simplesmente se casaram sem o noivo conhecer a família dela antes e sem as 2 famílias se conhecerem. Só para vocês entenderem melhor, na Coreia do Sul, o costume tradicional é que aconteça uma festa de noivado num restaurante, onde os noivos conhecem as famílias do futuro cônjuge. Além disso, o casamento na Coreia do Sul não é visto só como uma união entre os 2 indivíduos, e sim uma união entre as 2 famílias. Então, eles já começaram a planejar o casamento quebrando a tradição importante que é a festa de noivado para começar a integrar as 2 famílias, né? A família do noivo é muito rica e eles possuem vários prédios em Seul. Eles fazem parte de um círculo social bastante exclusivo e fechado. O noivo já estava namorando a Lee há bastante tempo, mas nem os amigos dele a conheciam. Na verdade, todos até sabiam que ele tinha uma namorada, mas ele nunca apresentou a Lee para ninguém. Segundo esse amigo, quando todo mundo conheceu a Lee, já no dia do casamento, eles tiveram um mau pressentimento sobre ela. No casamento, a Lee tinha pouquíssimos convidados e os convidados dela eram umas pessoas meio esquisitas. Eram quase todos jovens e eles não estavam vestidos apropriadamente para um casamento. As pessoas estavam vestindo camiseta, bermuda e algumas estavam até com as suas tatuagens aparecendo. E lá na Ásia, tatuagem é um grande tabu, né? Se você tem uma tatuagem e você vai, sei lá, numa casa de banho, num onsen, por exemplo, você tem que cobrir aquela tatuagem com alguma coisa. Você também não pode andar por aí pela rua com seus braços mostrando as suas tatuagens, por exemplo, sabe? Você tem que usar uma camisa de manga comprida. E que dirá ir num casamento, uma cerimônia religiosa com as suas tatuagens ali para todo mundo ver? É uma grande falta de respeito para eles. Aparentemente, o noivo resolveu terminar o casamento com a Lee porque a família da noiva não pagou absolutamente nada do casamento.
E na Coreia do Sul, os pais do noivo e da noiva devem dividir os custos do casamento, para representar o cumprimento das últimas obrigações financeiras que os pais têm com os filhos. Depois do casamento, eles serão uma nova família e a responsabilidade dos pais terminou. Mas, nesse casamento especificamente, Ali tinha falado para o noivo que a família dela pagaria a parte deles depois do casamento, porque não tinham condições. Na volta a gente paga. Só que eles nunca pagaram, e Ali não deu mais nenhuma satisfação. Além disso, o histórico familiar da Ali estava sendo solicitado pelo noivo desde antes do casamento, mas ela nunca fornecia. O que é esse histórico familiar? É falando meio que a sua árvore genealógica e todas as doenças que podem ter na sua família e como são as pessoas, sabe? Realmente fazer um documento falando da sua família, entendeu? Da sua genética também. Entendi. Então, o noivo começou a achar muito suspeito que Ali não fornecesse os registros médicos e familiares dela e contratou um investigador particular. Esse investigador descobriu que os pais da Ali, que estiveram no casamento, assim como todos os convidados dela, eram pessoas contratadas para estarem ali. Nenhuma daquelas pessoas fazia parte da vida da Ali ou a conhecia, para dizer o mínimo. Então, o casamento foi anulado e o noivo, que não teve seu nome revelado pelo amigo, pelo menos isso, passou a sofrer de sociofobia e uma depressão muito grave. Posteriormente, em 2017, Ali se casou com o Yoon Sang-yeop. Nem aqueles amigos da cachoeira estavam no casamento? Não, aqueles amigos da cachoeira eram pessoas completamente diferentes. Que bizarro. A filha dela também não estava no casamento. Isso que eu ia perguntar. O noivo dela sabia que tinha uma filha? A família sabia que tinha uma filha? Eu acho que eles ficaram sabendo durante o Nossa. programa que Passou falava depois. do Yoon Sang-yeop, da Aham. morte dele, sabe? Mas, assim, nenhuma daquelas pessoas que compareceu no casamento eram pessoas, tipo, de verdade, sabe? Quer dizer, eram pessoas de verdade, mas não eram pessoas Da que ela família, conhecia, amigos. não era família, não era amigo, era gente que ela contratou e pagou pra estar ali. E se você ficou chocado ao saber desse casamento secreto da Lia com convidados contratados, você ainda não viu nada. Eu fiquei chocado. Uma série de rumores sobre o passado da Lee começou a circular. E esses rumores diziam respeito à morte de 2 homens com quem ela se relacionou no passado. Um deles morreu num acidente de carro e o outro morreu afogado, assim como o Yoon Sang-yeop. Esse ex-namorado da Lee se afogou em 2014, durante uma viagem dos dois à cidade tailandesa de Pattaya. Porém, nenhuma evidência de crime foi encontrada até hoje. Além disso, o dinheiro do seguro de vida dessa vítima foi para a família dele e não para Lee. Ela não teria nada a ganhar assassinando esses 2 ex-namorados, mas é claro que quando isso veio à tona, a mídia caiu em cima da Lee, né? Veio à tona depois que o Yoon morreu. Depois que ela já tinha sido até presa. Ah, tá. E realmente é estranho que 3 homens com os quais ela se relacionou tenham morrido em acidentes, né? Acidentes entre aspas. A polícia considerou sim que essas mortes eram suspeitas, mas não conseguiu estabelecer um caso criminal contra a Lee. Outra coisa bem bizarra que a polícia descobriu nas investigações é que antes da morte do Yoon, em junho de 2019, a Lee já havia tentado matar o seu marido em outras 2 ocasiões. O Yoon. Em fevereiro e em maio de 2019. Em fevereiro, a Lee colocou veneno de baiacu na comida do Yoon. Ele passou muito mal, mas ele não foi nem para o hospital, ele se recuperou em casa e ele nem desconfiou que aquela intoxicação alimentar que ele achava que estava tendo era, na verdade, uma tentativa de envenenamento. Já em maio, a Lee empurrou o Yoon para dentro da água quando os 2 estavam numa pescaria. E ele foi resgatado por um desconhecido que também estava pescando no local e viu que o Yoon estava se afogando. Segundo o relatório dos investigadores, aparentemente, a Lee usou o Yoon até deixá-lo numa situação financeira precária.
Quando ele não era mais útil, ela resolveu se livrar dele e o matar para lucrar com a morte, recebendo o dinheiro do seguro. A polícia também conseguiu recuperar registros de mensagens, vídeos e até cartas do Yoon e da Lee. Numa mensagem escrita pela Lee para o marido, ela se auto-intitulava a mestra dele. Uau! E, numa outra troca de mensagens, dessa vez mensagens de áudio entre eles dois, o Yoon reclamou que a Lee puxou o cabelo dele enquanto os dois bebiam com conhecidos. E a Lee respondeu: "Quando fico bêbada, tenho a tendência de maltratar pessoas de quem eu me sinto próxima. Não é que eu não respeite você, é só que as coisas são assim." Aquela coisa bem abusiva, né? Que é tipo... É. Não, sabe o que é que eu gosto demais de você. Por isso que... Por isso que eu te maltrato desse jeito. Eu só jeito. puxo seu cabelo que você é especial pra mim. Tá. Outro registro foi de uma mensagem de texto enviada pelo Yoon pro namorado ou amante da Lee que ajudou a matá-lo, o Hyo-un. Ainda é incerto afirmar se o Yoon sabia do caso dos dois ou não, mas eu particularmente chutaria que não. Eu, inclusive, acho que o Yoon não fazia ideia do que estava acontecendo ao redor dele. Mas nessa mensagem, ele escreveu para o Hyo-un: "Eu só quero ser respeitado pela Lee. É muito difícil ser trancado e abusado verbalmente por ela." A Lee também gravou diversos vídeos do passeio, que eles fizeram para aquele vale no dia da morte do Yoon. E ela entregou esses vídeos para a polícia. Mas, convenientemente, os vídeos acabam alguns minutos antes do Yoon pular na água e se afogar, lógico. O que fica bem claro naquelas imagens é que o Yoon passou o tempo todo, o dia todo, assim que eles estavam lá no vale, em cima de uma boia e na parte rasa. Mas ele estava sendo provocado o tempo inteiro pelos caras e pela própria esposa, que ficavam mandando ele pular na água e sair da boia. Eu não sei se isso estava no episódio ou se foi algo que a gente ficou pensando depois. Os nossos ouvintes mesmo, eu lembro de ficar comentando sobre esse caso, pensar se era um caso de extorsão, se era uma chantagem, se ele sabia que a mulher tinha um namorado e ele era um namorado de fachada, porque na verdade ele estava mesmo sendo extorquido, tinha alguma chantagem contra ele. E parece ser só um clássico relacionamento abusivaço. Gaslighting, né? Também, A investigação conduzida pela polícia sul-coreana concluiu que a Lee fazia com o Yoon uma forma de manipulação conhecida como gaslighting, no qual o abusador usa argumentos para sair sem culpa de algumas situações, desse tipo que a gente mencionou, onde ele tenta confundir a memória da vítima com fatos distorcidos. E é bem assim que parece que a Lee agia com o Yoon. Um dos indícios disso pode ser o fato da Lee ter feito diversos seguros de vida, colocando o Yoon como beneficiário, e pediu para ele fazer o mesmo. Os especialistas em seguros de vida chamaram esse ato de nomeação, ou seja, quando se escolhe um beneficiário específico para algo no qual a quantia iria para os herdeiros legais. E isso, aparentemente, é muito incomum na Coreia do Sul. É incomum que exclui os pais do seguro, por exemplo? Do seguro, você nomear alguém que só uma normalmente não ficaria com a sua herança. Uhum. Pelo menos pelo que eu entendi, na Coreia do Sul, quando a pessoa morre, a herança vai ou para os filhos ou para os pais. Eu não sei bem onde entram os cônjuges nessa questão de herança também. Uhum. No relatório policial enviado à promotoria, consta a informação de que a decisão tomada pelo Yoon de mergulhar, mesmo sabendo que ele poderia morrer, foi influenciada pela Lee. Mas ela e o amante Hyo-un negaram tudo e afirmaram que eles tentaram salvar o Yoon do afogamento. A Lee até declarou que "não posso dizer que amei o meu marido, mas eu não o matei." Ok. O julgamento da Lee e do Hyo-un começou em 30 de setembro de 2022, e a promotoria afirmou que a natureza daquele crime era muito grave, já que os dois planejaram um crime perfeito ao disfarçar o assassinato como um acidente para o pagamento do seguro de vida.
Em 27 de outubro de 2022, as sentenças foram anunciadas. Ali foi condenada à prisão perpétua, e o cúmplice dela, o Hyo-un, foi condenado a 30 anos de prisão. O tribunal ainda decidiu que esse caso não foi um assassinato direto por gaslighting, mas um assassinato indireto causado pela omissão de socorro, já que a vítima não foi resgatada intencionalmente. Então a condenação não foi por toda essa manipulação? Não, foi pela omissão de socorro. Foi só pelo ato ali na hora, né? Vocês incitaram o Yoon a pular, sabendo que ele não sabe nadar, e ninguém foi lá socorrer ele na água quando viram que ele estava se afogando. Isso é omissão de socorro. Uhum. Então, é tipo um assassinato indireto. E deve ser né? uma condenação mais fácil, né? De conseguir do que provar tudo isso. Também foi ordenado que, quando os réus forem libertados, se um dia isso acontecer, eles deverão ser monitorados por 20 anos após deixarem a prisão com tornozeleiras eletrônicas. O juiz ainda declarou: os réus que tentaram receber 800 milhões de won em dinheiro do seguro de vida tentaram matar a vítima 2 vezes e falharam, mas eles não desistiram e acabaram concretizando seu intento. Eles incentivaram um homem que não sabia nadar a pular na água e já tinham decidido que não o socorreriam depois que ele pulasse. Foi tudo planejado desde o início para que o assassinato fosse disfarçado como uma morte acidental. A vítima perdeu a vida com medo e dor extremos devido à ganância de sua amada esposa e seus conhecidos. Os réus tentaram ativamente encobrir o crime desde o início da investigação e ainda fugiram quando estavam em desvantagem. Depois disso tudo, Ali ainda não parou de causar, Alexandre, sabia? Opa! Em janeiro de 2023, agora menos de 2 meses atrás, os sul-coreanos ficaram completamente chocados quando foi noticiado que Ali, que foi uma das pessoas mais buscadas no Google no país em 2022, está se correspondendo com outro criminoso notório do país, o perpetrador do 9th Room, Cho Ju-bin. Eles estão trocando cartas na prisão. Eu não sei do que... Vou te falar. Ok. Esse homem, o Ju-bin, está atualmente cumprindo uma sentença de 42 anos de prisão por ser o responsável pelo escândalo 9th Room, um dos crimes mais infames da Coreia do Sul, onde as vítimas, incluindo algumas menores de idade, foram submetidas a chantagem, tortura e até agressão sexual. Grupos privados no Telegram levantavam as informações de algumas mulheres, geralmente mulheres que tinham rejeitado os homens que estavam nesses grupos ou que tinham feito eles ficarem com raiva por alguma coisa. Essas mulheres, então, passavam a ser perseguidas, tanto online quanto na vida real, tipo, no mundo real, no dia a dia delas, até que coisas comprometedoras fossem descobertas sobre elas, ou até que elas fossem vítimas de algo comprometedor causado por esses homens. Essas mulheres, então, passavam a ser chantageadas e tinham que cometer atos sexuais enquanto se filmavam. Elas também eram submetidas a tortura, estupro e agressão sexual pelos membros desse grupo que gravavam tudo e depois vendiam as imagens para outros homens. E foi horrível tudo o que aconteceu com essas vítimas. E o líder desse grupo, desses homens horrorosos, era o Ju-bin. Aparentemente, foi ele quem iniciou o contato com Ali, enviando a primeira carta para ela ainda durante as investigações e antes do julgamento, né? Naquele período entre abril e setembro de 2022, quando ela estava presa. Nessa carta, ele dizia a ela para não cooperar com as investigações e se recusar a dizer qualquer coisa. Depois disso, ela respondeu a carta dele e os dois continuam se correspondendo até hoje. Os internautas coreanos ficaram horrorizados ao saber que as 2 pessoas mais infames do país viraram amigos. Eu queria muito saber o que eles dois falam nessas cartas,
mas somente o conteúdo da primeira carta foi divulgado pela imprensa sul-coreana. Essa carta onde ele aconselhava juridicamente a Lee, que é bizarro, né? Então tá aí. Agora vocês já sabem o que aconteceu de fato, né? O que realmente estava acontecendo ali naquele rolo todo da vida do Yoon Sang-yeop, como era aquela relação. Acho que deu pra gente ter uma ideia melhor. E também a gente sabe o que aconteceu com a Lee e com o principal amante dela, o Hyo-un. Estão presos e pagando pelo que fizeram. Porque eu lembro que o melhor que a gente tinha no episódio passado era saber que ela não tinha conseguido dinheiro, né? Uhum. Mas tava por aí. Era saber que o seguro ainda não tinha pagado pra ela. Aham. Eu quero agradecer a nossa ouvinte, Estefânia Borella, que foi quem me mandou uma mensagem há pouco tempo no Instagram me avisando, dá uma olhada que o caso do coreano do afogamento, o Yoon Sang-yeop, teve umas atualizações aí. Então, muito obrigada, Estefânia, por você ter me alertado, porque, vou te falar, esses casos, assim, coreanos, japoneses, chineses, sei lá, que tem até um alfabeto diferente do nosso, são muito difíceis de acompanhar. Sim, sim. E geralmente você tá em cima dos casos, né? Que tem alguma atualização, você cria alerta no Google, etc. Sim, mas esse alerta não funciona tão bem quando o caso é em outro alfabeto. Uhum. Porque eu não faço a menor ideia do que são aqueles desenhos que formam os nomes das pessoas em coreano, entendeu? É ideograma esse nome? Acho que é. Eu não entendo nada disso, então eu não consigo criar um alerta em coreano com um nome que eu não sei nem escrever. Mas ela me mandou uns links aí bem legais, onde eu consegui encontrar essas notícias e fazer um plantão sobre o caso do afogamento do Yoon Sang-yeop.